Manuel Ribeiro, eu cheguei aqui, ele não estava, porque falar de Alcino, não falar de Manuel Ribeiro, não tem como. Falar de Alcino e de Manuel Ribeiro, não falar de Ronaldo Passarinho, esse momento do Remo, não dá, não tem como. Prazer muito grande te encontrar, Ronaldo. Olha, boa noite a vocês todos. O Alcino foi seguramente o jogador que mais me deu alegria na história do Remo. Ao lado da alegria, problemas. Mas a minha mulher dizia, nós tivemos 3 filhos, o Alcino vale por todos eles. Mas é uma festa bonita, é um reconhecimento ao que o Mauro Tavernal está fazendo da vida de um dos grandes ídolos do Remo. E quem não tem passado não tem futuro. O Remo tem que resgatar urgentemente esses grandes jogadores do passado, não só no futebol, também na regata, no basquetebol, que o Remo é um clube, não é só um time. Ronaldo, repara bem, recentemente nós tivemos a inauguração do ginásio polivalente Guilherme Paraense. Eu fiquei triste quando eu ouvi algumas pessoas dizerem, quem foi Guilherme Paraense? Pelo amor de Deus. Aí o que eu quero te dizer? Com este livro sobre Alcino, pode ser um novo ciclo da literatura esportiva para resgatar esses nomes. A nossa memória é péssima, né? Em relação ao ginásio, Guilherme Paraense foi o atirador, a primeira medalha de ouro do Brasil, mas eu só fico triste numa coisa. Por quê? É que os times locais não podem jogar lá, porque o aluguel é muito caro. Por exemplo, ano passado houve uma decisão de Remo Paysandu de basquete, que o Remo foi tricampeão. Um jogo na quadra do Paysandu, outro aqui, na quadra... Não pode. Bem, é interessante ser colocado isso. É bom, porque de repente pode se vir da seguinte forma, da mesma maneira do que o governo do estado, é bom que se diga, garante o Parazão. Esse Parazão só existe o Campeonato Paraense por causa do implemento por parte do governo do estado. Por que não, a partir de agora, o governo do estado olhar através da CEL o basquetebol, o voleibol, o futsal que enche ginásios pelo estado todo? Olha, Matoso, quem está te falando não é dirigente do Remo, nem grande benemérito, é um torcedor. A CEL tem ajudado muito o futebol do Pará, muito. Mas as taxas do Mangueirão, meu amigo, quando foi destruído o Baianão, nós estamos pagando um preço caríssimo por isso. Eu não sei se tu sabes que aqueles 2 blocos de cadeira enorme não vêm para o Remo, são da CEL, fora o aluguel de campo, fora o pagamento de policiamento, fora a lancha para policial. Então jogar no Mangueirão é uma despesa brutal. Mas aí me permita. Mas eu ia te falar sobre o ginásio. O ginásio devia ser também, o paraensinho, o Guilherme Paraense, deveria ser também para os clubes do Pará. Porque qual é o lucro que dá para o esporte paraense se jogasse Osasco e Minas Tênis Clube? Nenhum. Então eu acho que e outra coisa, para virar show, lá a casa de show tem assembleia, tem o hangar, tem tudo. E o ginásio é belíssimo. Fica aqui o protesto do Ronaldo Passarinho. Prazer muito grande. Só um pouquinho, doutor Birajara. O senhor não tinha nada que chegar aqui, mas chegou. Acho que, cara, tem tudo para chegar. Doutor Paulo Mota, não é? O Alcino deu muito trabalho como jogador para o seu departamento médico e você naquele momento estava começando, né, como médico remista. Nós inclusive começamos juntos, lembra? Viajamos para Bahia, lembra nós dois, Paulo Amaral. Realmente o Alcino deu trabalho, mas o mito que ele foi, a gente esquece tudo. Era um cara que já entrava já com gol na frente pro Remo. Você sabe que eu tive o prazer... Bicho garantido, quer dizer, né? Eu sou padrinho da filha dele, entendeu? Da Marcinha, que no mesmo dia que a Paulinha nasceu, que hoje tem 42 anos, foi uma jovem senhora lá, uma história de causos que está aqui no livro. E foi lá na concentração para querer levar o Alcino, porque era um filho que os pais não sabiam. Então a minha esposa chegou, levou e levamos ela para Santa Casa. E realmente o Alcino... O Ronaldo Passarinho principalmente sabe da história, era meu diretor e eu médico. Deu muito trabalho, mas deu muita alegria. Para mim, como o Ronaldo falou, o maior ídolo da história do Clube do Remo. Quer dizer, o livro chega no momento oportuno, né? Não teria que ser 500 e tantas folhas, não. Teria que ser mais de 1000 folhas. Porque esse negão tem muita história. Já é o começo. Tá bom. Ronaldo Passarinho, o doutor Paulo Mota. E esse aqui, o doutor Birajara Salgado,
fez parte de um outro ciclo do Clube do Remo, porque assim, e não é nenhuma crítica, é apenas uma reflexão contextual em cima do que existe. O Ronaldo, o Manuel, aquelas figuras mais futebol e tal. E o Remo tinha outras figuras, como o João Braga de Faria Júnior e o Birajara Salgado, que até hoje, me permita, pode ser até um exagero, Birajara, mas chega até a ser endeusado por alguns pela sua conduta na história do Remo. Porque nós fizemos muita coisa aqui com carinho, com amor e sem nenhuma outra objetivo a não ser o Clube do Remo. E eu acho que a coisa foi para frente em vários aspectos que eu passei aqui no Clube do Remo, por uma característica que eu consigo ter, agrupar as pessoas. Me lembro quando fui ser presidente do Remo, nós assumimos aqui com 40 pessoas. A natação do Remo, durante 17 anos, nós estivemos lá na direção, como vice ou como diretor. E você vê que nós conseguimos construir uma piscina. Isso aí realmente foi um atento, porque nessa altura você vê, são histórias do Remo. O João Braga de Faria Júnior, era o presidente, me procurou e disse o seguinte: olha, Birajara, nós recebemos aí, vamos receber um dinheiro do Ministério dos Esportes. E eu já vi aqui que se eu for dividir esse dinheiro com vários departamentos, ninguém vai fazer nada. E eu me lembrei, como vocês são organizados, tu achas que a gente poderia dirigir esse dinheiro para natação? Eu digo, onde é que assina isso? Onde é que assina? Aí logo em seguida chamei o Carepão, o Arthur Carepa. Pode botar qualquer negócio na mão dele que ele faz. E aí pronto, saiu essa piscina e nós realmente, aí houve um aumento muito grande dos alunos, passamos de 300 para 1.300 alunos na escolinha e realmente aí foi o grande pulo que a natação deu. Então, mas quando você veio para o futebol, até hoje o pessoal daquele jamais esquece o famoso time Cabano com o Clube do Remo, depois de uma crise terrível, aquilo ali foi uma página virada e com o seu time Cabano, comandado por você, o Remo retomou o caminho, que está na hora de retomar de novo, né? Também acho. E aquilo ali você vê o seguinte, vamos trabalhar. O essencial é com quem nós vamos trabalhar. Nessa altura, foi para lá o Simite, engenheiro-chefe da NR, de nível padrão excelente, ex-goleiro. Foi para lá o Raul Carneiro e mais o Sebastião Lima. Foram as 3 pessoas que foram conosco. E ainda o nosso ilustre companheiro, falamos com ele ainda há pouco ali, o Israel Vasconcelos. É o louco, apareceu lá e nós tivemos realmente, o trabalho dele foi bom. Ele exagerou uma vez só e não exagerou mais. Ele ia trazer 4 jogadores do Rio Grande do Norte, trouxe e ele recebeu uma lição que nunca mais ele fez isso. Então, realmente eu acho que é a organização. E aí, o time Cabano, eu vou dizer o seguinte, o time Cabano pegou força porque, como ele surgiu, quando eu ia assumir o Remo, recebi um telefonema do Hiroshi Yamada, que tinha o Yamada Clube rodando o Clube do Remo, rodando o campeonato. Ia sair, ele ia tirar o Yamada do campeonato. Ele me ligou e disse: Bira, você vai ser presidente do nosso Remo? Eu digo, olha, eu vou tirar o Yamada do campeonato. Jogadores que você quiser, de graça, que eu não quero cobrar nada, pode levar. Eu digo, bom, aí já nós salvamos. Muito obrigado, Nossa Senhora de Nazaré, minha madrinha, você sempre me ajudando, então muito obrigado. E foi aí que surgiu o time Cabano, que nós temos 9 jogadores. 9 do Yamada? 9 do Yamada. E depois, e aí, seguramos isso com muita força. Lembra de algum desses jogadores, além do Rildo? Não, aí tinha o Bebeto, o Edmilson, Jorginho Macapá, era um time, então aí foi. E no outro ano, aí nós começamos a preencher vagas. Chico Montealegre, Arthur, Luciano Viana, seu boneco, nosso segundo dedo, Papelinho. Então aí a coisa foi tomando corpo e deu para que o Remo fosse tricampeão, 89, 90, 91. 91, terceiro colocado na Copa Brasil, eliminamos o Vasco, perdemos para o time do Filipão e 0 de dívidas. 0 de dívidas.
história viva que fizeram parte do Alcino. Esse daqui foi expulso, porque tem a ver comigo, desculpa. Você foi expulso no jogo anterior. Aí o Paulo Amaral improvisou o Adesso lá no Rio. Contra o Flamengo, foi. Mas você não jogou contra o Flamengo. Aí eu perguntei pra ele, seu Paulo, e aí tu fica em Belém, porque tá expulso, vai jogar pra quê, pô? Aí o Remo ganhou pela primeira vez dentro do Maracanã. O Maracanã estava fazendo boda. O Flamengo, o Maracanã estava fazendo boda de prata. 25 anos de Maracanã. Aí vai. O primeiro gol de quem foi? Alcino Mesquita. da Portela. Alcino da Portela, 1-0. Eu estou dizendo, Mesquita, ele que está falando aqui. E aí, o caso é o seguinte, cara. Então não foi o Alcino, o Negão Motora. Foi o Alcino. Primeiro gol. O primeiro gol foi dele, pô. Você já viu, né? Entendeu? Então, ninguém acreditava no Remo. Eu sei disso, eu estava lá. Só que a nossa seleção também chegou lá e botou quente, né? O Dutra não foi, que ele teve. Foi expulso contra São Paulo. Foi expulso. Então é o seguinte, ninguém sabia quem jogava. Então é o seguinte, o Adesso, no sábado de manhã, saiu, foi fazer compra. Foi comprar livro porque ele fazia medicina. Então saiu de maneira tranquila, eu não sabia. Quando ele chegou cansado da rua, né? Andou pra cá, andou pra ali e tal. Eu digo, e aí, Adesso, como é que é? Não, tranquilo. Sabia que tu vai jogar? Ele, não, pô, mas como é que vai? Como é que eu vou jogar? Tu vai jogar, cara. Mesquita, eu andei pra caramba. E agora? Agora, parceiro, não tem jeito. Arrebentou no jogo. Arrebentou. Improvisado. Improvisado de zagueiro, porque jogou ele e o Rui, né? Aí nós acabamos com o jogo. Eu não me lembro, o Alcino fez 1-0. O Alcino fez 1-0. O Zico fez 1-1 e eu fiz 2-1. Um abraço, né? Esse fez o segundo gol. O Alcino da Portela, o Negão Motora, fez 1-0. O Zico empatou. Isso. E o Mesquita fez. Um abraço. Já tá na história, 2-1. Ninguém tá ouvindo. E o gramado do Mangueirão, o pessoal anda falando. Pois é, cara, eu tô vendo tanto gramado por aí. E aí falo do nosso gramado, agora sabe como é que é, condições, né? Tem que dar condições. Você já viu, né? Não vou te meter em saia justa, porque eu sei que não é ele que manda no Mangueirão. Eu lembro quando eu comecei como repórter da Federação Paraná de Desportos. Era o Lessa da Rádio Clube e Altemar Paz da Marajoara. Cara, é isso mesmo, velhos tempos. Mas o Dutra era assim. Ele barrava. O Dutra barrava os atacantes. Velhos tempos de Rádio Maracanã. Tá gravando aqui, viu? Desculpa atrapalhar o seu cumprimento. Chama, Pois é um prazer imenso a gente estar aqui revendo. Quando eu estive lá pela Marajoara junto com você, era justamente quando o Alcino fez o sucesso. Daí porque eu trouxe o Alcino sentado na bola lá da minha coleção. Você já viu lá, né? Tá certo. A baita bem sendo bom. Agora deixa eu convidar bem aqui. É isso mesmo. Programa Carlos Estácio. Você lembra? Você é um repórter, repara bem, mais antigo do Rádio do Pará em atividade, né, Estácio? Exatamente, Matoso. Com uma alegria muito grande nos encontrarmos a velha guarda hoje aqui nessa festa que a gente relembra o Motora, né, Matoso? A história é grande, todos nós nos lembramos, convivemos com o Alcino. E o Mauro foi muito feliz em fazer o lançamento hoje nessa festa aqui, não só simpatizantes do Clube do Remo, até mesmo do Paysandu. Eu já vi, aqui está o Beto, aqui tem o Beto. Quer dizer, é sem dúvida alguma uma alegria muito grande para nós estarmos nessa festa. Você viu alguns camisas 9 artilheiros do Clube do Remo, que até hoje eu fico com dó dos meus colegas repórteres. O Remo precisa do matador, precisa do camisa 9. Bem, naquele tempo você viu Bira, Alcino, lembra de mais alguns? Vi Jaime Marido, Jeju, 60, tantos jogadores daquela época, atacantes, que faziam gol. Amoroso, pé de coelho, né? O Bilota, né? O Bilota tem muito, sem dúvida alguma. Hoje em dia é difícil encontrar. É difícil, se procura e não, ninguém acha não.
Abraço a todos. Tá bom, meu irmão. Carlos Estácio, companheiro repórter, aliás, o fundador, foi o primeiro presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Pará. Depois se tornou de locutores, é bom dizer. Carlos Estácio. Sérgio Noronha. O Sérgio Noronha, eu lembro da Copa Arizona, campeonatos inesquecíveis do futebol pelada, além do futebol como um todo. É uma história viva também, Noronha. É um prazer muito grande a gente se reencontrar nesse momento importante da história do futebol do Pará. Certo, Matoso. Eu, inclusive, no auge do Alcino, eu era setorista do Clube do Remo, que foi o auge mesmo dele. Foi já em 71, 72, muito embora antes, em 68, 69, ele já tenha brilhado pelo Remo. Agora, ele arrebentava mesmo, ele dava a resposta que a torcida queria. Foi 71, 72, até 75, quando ele deu, com os gols dele, o primeiro tricampeonato da década de 70, invicto para o Remo. Até 75. Então, nesse curto espaço de tempo, Matoso, outros jogadores passam 10, 15 anos, como o Rogério Ceni, 15 anos ou mais, para fazer uma história. O Alcino passou 7 anos e fez uma história inesquecível, irreparável, que até hoje o torcedor do Remo tem saudade dele. Perfeito. Sérgio Noronha, você está hoje na Amazônia, é isso? Isso. Na Amazônia, é bacana. Às terças e sextas tem a coluna no Amazonas. Tá bom. Um grande abraço, Sérgio Noronha. Vem cá. O Ronaldo Passarinho, além de diretor, advogado, tem toda uma história aqui dentro. Também foi um homem público, político, né? Aliás, ser dirigente do Remo já é homem público. E a figura também representando o parlamento estadual, o deputado Chicão. Prazer muito grande ter aqui, Chicão. Prazer meu. Você viu o Alcino jogar? Olha, eu te perguntando, tô te chamando de novinho. Não, eu não tive a oportunidade de ver o Alcino jogar. Eu conheci ainda o Alcino como pessoa. Quando eu virei vereador no município de Ananindeua, o Alcino morava em Ananindeua. Então jogava algumas peladas em Ananindeua. Então essa fase do Alcino eu ainda cheguei a ver. E o evento de repente surpreende alguns. Olha como está muito bem concorrido, né? Mas o Alcino faz parte da história do Remo, faz parte da história do Pará. Eu queria parabenizar o Mauro Júnior justamente por escolher um dos grandes ídolos da história do futebol paraense e poder resgatar essa história. Eu acho que foi uma ideia muito feliz e com certeza toda a torcida do Remo vai poder deliciar esse livro que é lançado hoje, contando a história de um dos maiores ídolos do futebol paraense. Leão? Eu vi, eu tô lá só te vendo. Tudo bem, Mauro? Poxa, dá um abraço aqui, vem cá. E aí, tudo bom? Está muito bonita a tua festa. Faz parte desse livro, tu tá num capítulo, parte 5. Aquela conversa lá que o Alcino foi jogar no interior, te lembra? E aquela da rifa, da TV. Que tu fez a rifa e ele vendeu a TV antes, te lembra? Não foi só eu que fiz, foram várias pessoas que fizeram. Mas Mauro Tavernar, só para lembrar o torcedor do Clube do Remo, mais jovem como você, a tua história remista começa lá atrás, né, com o Antônio Tavernar. O que ele era para você? Meu tio bisavô. E é irmão do meu bisavô. E o que o Antônio Tavernar tem a ver com a história do Remo? Fez o hino do Clube do Remo, na minha opinião, o mais bonito do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser parente dele. Você sabe cantar pelo menos o início do hino do Remo? Muito bom. Mas só para lembrar, atletas azulinos. Somos nós e cumpriremos o nosso... Quantas páginas tem teu livro? 580. Posso mostrar o pôster aqui? Exclusivo, hein? Tem um pôster dele encartado, além de 580 páginas, 64 de fotos, tem um pôster dele encartado. Tá bem legal, tem os gols dele animados. Tem o gol do Flamengo aí? Tem, olha.
como o Remo jogou contra o Flamengo em 75, tem a história do jogo. Acabei de conversar com o Mesquita, ele lembrando, ele fez o primeiro, o Mesquita fez o segundo, tudo e lá. coincidentemente eu era o narrador desse jogo pela Liberal. Coloquei toda a tua história lá, cara, que no dia seguinte tu fizeste Fluminense e Botafogo. Fluminense e Vasco. Tá tudo lá, contei até o pré-jogo que tu foste com o Caíto na barbearia. Tá tudo lá, cara. Olha, o pessoal tá na fila para botar o livro, né? Só pra Faz parte dessa história também, obrigado. Sucesso, tá bom. Valeu, obrigadão. Tchau, querido. E aí, o mascote, você conheceu o Alcino, mascotão? Leão. Mas você ouviu falar? Você também? Sim.